Deus Todo-Poderoso, nós entramos, Senhor, na Tua presença, Pai Santo, e eu quero Te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade, por esses momentos tão bons, momento importante. Estamos aqui, Senhor Deus, na Sua presença, nessa casa de oração, junto com a igreja, o Teu servo, Tua serva, Senhor. Nós apresentamos nesta oração a vida de cada pessoa. Os irmãos aqui no YouTube, aqui no Facebook, nós apresentamos cada um deles e delas, que o Senhor Deus o abençoe. Que o Senhor venha realizar, meu Deus, uma grande obra, Senhor. Venha colocar por terra toda ação de Satanás, todo projeto do adversário. Nos ajuda, meu Pai, nesta batalha. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Esse dia nós estamos falando um pouquinho, irmão, sobre a oração. Vamos continuar falando, né? Abra a sua Bíblia, deixa-me ver aqui. Abra a sua Bíblia em Mateus 4, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. O capítulo 4, vamos aqui o primeiro versículo, viu? Vamos ao primeiro versículo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: E aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, igreja? Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 de Mateus. Você não tem ideia da profundidade que temos aqui. Maravilha. Eu fico pensando, irmãos, olha, Satanás, ele tentou Jesus. Jesus é Deus. Imagine o que ele não faz com a gente, né? O ser humano, né? Pai Senhor, meu amado irmão, Pai Senhor, minha irmãzinha, Pai Senhor, criança, agrandando. Bem, veja, irmão. Jesus foi tentado em 3 áreas. A primeira coisa que Satanás apresenta a Jesus é pedra para ser transformada em pães. Ele sabia que o Senhor podia transformar em pães aquelas pedras. E ele também sabia que Jesus estava com fome, era 40 dias sem comer. Né? Então, que tentação é esta? Você sabe que tentação é essa? É uma tentação totalmente humana. As pessoas fazem qualquer coisa pelo um pedaço de pão quando estão com fome. Tem pessoas que roubam, tem pessoas que fazem muita coisa pelo um pedaço de pão para sobreviver. Tem pessoas que vão na lata de lixo, pegam aquele pão cheio de bicho, retira os bichos e comem.
A fome leva o ser humano a fazer isso. Então, a primeira tentação que nós vemos no deserto é esta: transforma essas pedras em pães. Jesus vence a tentação humana. Agora vem uma outra tentação que nós chamamos de tentação sentimental. A tentação que abrange a área do sentimento do ser humano. Essa tentação, ela abrange a mente do homem. Essa tentação é na mente do ser humano, na mente. É jogado na mente. O diabo pegou Jesus e levou até o pináculo do templo e disse: aqui, pula-te daqui para baixo, porque está escrito, Deus vai dar ordem aos seus anjos. O diabo está citando o Salmo 91 para Jesus. E Jesus disse assim para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que tentação é essa, você sabe? Tentação da alma. O que é alma, pastor? Alma é sentimento. O diabo estava tentando o sentimento de Jesus. Olha aí, ó. Quantas pessoas que são tentadas nessa área do sentimento? Tem pessoas, irmãos, que você diz assim: rapaz, mas é um absurdo. Mandaram um vídeo para mim, um homem lá em cima do prédio, o cara aqui filmando, né? Sem querer, de repente ele viu aquela... O cara lá em cima, isso no começo da epidemia no Brasil. O cara pulou, irmão, lá de cima. Chega, você vê a pessoa voando, mas quando cai lá embaixo, são só os pedaços. Você fica pensando, como que a pessoa teve a coragem de fazer isso? Foi dominada no sentimento. Né? A tentação do sentimento, a alma. Uma pessoa cujo sentimento está magoado ou magoada, ferida, faz coisas absurdas. Né? Tem pessoas que como veneno, né? Para se matar. Então, essa tentação Jesus venceu. Nós temos a terceira tentação, que essa eu considero a mais forte de todas as tentações. Porque o ser humano, ele tem um desejo de adoração dentro dele. Todo ser humano. Porque o homem foi feito corpo. Depois Deus soprou no homem o espírito. O homem tem esse privilégio. Ele tem o espírito dentro dele. Ou seja, ele tem dentro dele a eternidade. Ele anseia pela eternidade, o ser humano. Por isso que todos fogem da morte. Porque tem a eternidade dentro de si. Então o que acontece? O diabo pega Jesus e leva até o segundo céu. O primeiro céu, falei ontem para os irmãos, que é o céu das águias. O segundo céu é chamado de céu das potestades dos ares. Então, onde está escrito isso, pastor? Você pode ver, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Você pode ver também em Efésios 6, versículo 12. Em Efésios 2, versículo 1 e 2. Paulo diz que o príncipe que domina as potestades dos ares, quando fala dos ares, não está falando de um primeiro céu. O primeiro céu é o céu das águias, aonde a nossa visão consegue alcançar. Mas o segundo céu já não podemos alcançar com a nossa visão limitada. É onde estão os demônios, as potestades. Então, quando as Escrituras dizem que Satanás levou Jesus até um monte mais alto, está mostrando o segundo céu. É lá onde está as potestades dos ares. Então o demônio, o diabo lá mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e seu esplendor, a glória deles. A glória deles, ou seja, os demônios chefes que dominam o mundo, né? A Bíblia fala sobre príncipe e principado. Príncipe e principado. Príncipe no singular. A palavra está relacionada ao diabo. Principado está relacionada aos demônios da alta confiança de Satanás. E as potestades está relacionada aos demônios que são comandados, que agem na humanidade dentro do plano de obediência aos príncipes que governam em cada país. Então, amados irmãos e irmãs, então nós temos o que aqui? Nós temos Jesus aqui até o monte mais alto, que lá ele vê tudo, já mostra tudo numa questão de segundo, mostra tudo. Ele disse, tudo é meu. Você diz assim, pastor, mas o diabo é um tremendo e um mentiroso. O mundo é de Deus e a sua plenitude. É verdade. Mas às vezes a Escritura diz que com o pecado de Adão foi entregue a Satanás. Deus deu ao homem o domínio, o poder para governar sobre as águias,
sobre o peixe do mar, sobre os animais, sobre tudo. Deu dessa autoridade ao homem. O que o homem fez? Entregou o diabo. Quando o homem pecou, irmão, ele entregou o Satanás. Então, quando o diabo disse, tudo é meu, eu tenho um domínio sobre todos, tudo é meu, o diabo está falando uma grande verdade. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Eu vou provar isso para os irmãos aqui na igreja e para os irmãos que estão em casa, daqui a pouco os irmãos aqui no Facebook, no YouTube, vai estar vendo também essa mensagem. Os irmãos que estão aqui no Facebook já entraram agora, já tem vários irmãos conosco aqui. Vamos ver lá. Vamos ver lá. Quando você pega a sua Bíblia, em 1 João 3:8, João diz que quem peca é do diabo. Quando o ser humano peca, ele fica totalmente entenebrecido. As trevas começam a governar a mente dessa pessoa. Então a pessoa passa a ser do diabo. Só que Romanos 3:23, Paulo diz que todos pecaram. Então toda a humanidade pertencia ao diabo. Todo ser humano, todo ser vivente na terra pertencia ao diabo. Isso aqui é uma verdade bíblica. Uma verdade autenticada, bíblica, né? Quem peca é do diabo, aí vem Paulo dizendo, todos pecaram. Então é a mesma coisa dizer, não, todo mundo do diabo. Ninguém escapava. Quando eu me converti a Jesus, nos anos 80, Satanás falou comigo pessoalmente assim, como se tivesse entre eu e ele uma grande intimidade. Olha, ó. O diabo conversa com o ser humano 24 horas, ele não percebe. Você só percebe o diabo se você viver com Deus. Na luz é que você consegue ver o diabo. Se você não estiver em Deus, na luz, você não tem como ver o diabo. Você bota a mão no ombro do diabo, você conversa com o diabo, concorda com o diabo, se você não estiver em Deus, na luz, para ver. Eu vi. O que eu estou falando aqui são coisas, experiências de vida. Satanás conversou comigo e disse assim, não, ele manda lá em cima, aqui embaixo nós faz, desfaz. Aí começou a contar a minha história, ele contou a minha história. Olha, o diabo contou a minha história. Fazia isso, mais isso, mais isso, mais isso. Olha, vai dizendo tudo. Olha. Ainda aparecem uns malucos aqui nas redes sociais, dizendo que o diabo não existe. O diabo existe, está na vida desses pregadores. Então vamos lá. Amados irmãos e irmãos. Então veja. Tudo é meu e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Olha o tamanho do oferecimento que Satanás faz para Jesus. Está dando tudo. Tudo é teu. Com só um objetivo aqui. Você vai ter que me adorar. Se você me adorar, tudo é teu. Olha o diabo. É exatamente isso que Satanás faz com o ser humano. Se você observar a maioria dos ricos, não só no Brasil, mas no mundo, todos eles, na sua maioria, tiveram envolvimento com feitiçaria. Para alcançar o que tem, né? Foram para algumas encruzilhadas, pagou alguma coisa aí dos terreiros, fizeram alguma coisa, fizeram algum pacto para ter o que tem. Há uma rede de televisão aqui, que eu não vou citar a placa aqui, o nome aqui, que diz que para um programa ir ao ar, o que eles fazem? Eles fazem oferenda a Satanás, eles fazem um ritual dentro da própria emissora. Pessoas que trabalharam lá, que saíram de lá, que se converteram a Cristo, trouxeram essa informação. Olha, então, Satanás oferece o ser humano. Falaram para mim aqui, não sei se é totalmente verdade o que disseram, mas disseram para mim aqui que algumas religiões aqui no Brasil, essas riquíssimas que estão aí, fizeram um pacto com o diabo. Aí você me pergunta, como, pastor, que o cara está falando de Jesus e fez um pacto com o diabo? Eu vou mostrar para os irmãos aqui que há muitos pregadores que fizeram pacto com o diabo. E talvez eles nem saibam que fizeram pacto com o diabo. Então eu vou dar uma explicação aqui tremenda para você entender se você fez ou não fez pacto com o diabo. Vamos ver aqui. O diabo está dizendo para Jesus que o mundo todo é dele. Ele dá a quem ele quiser. Só observa. Quando um pregador resolve a proteger em suas mensagens aquilo que é mundano, esse tem pacto com Satanás.
Os pastores que têm pacto com Satanás, ele não prega contra brinco, não prega contra batom, não prega contra bola, não prega contra essa politicagem que está aí nos clubes das religiões. Não, porque há um pacto. É a mesma coisa de alguém chegar aqui um deputado ou uma pessoa que está envolvida na política, dizer, olha, eu te dou 1 milhão de tijolo, mas como recompensa você vai ter que votar em mim, eu quero o seu voto, eu quero o voto da sua mulher, eu quero o voto dos seus filhos, eu quero o voto da igreja. Olha, o que é isso, pastor? É um pacto. Tudo isso é pacto. E a crente arada fazendo um pacto e não percebe. O diabo está dizendo para Jesus, tudo é meu, eu dou a quem eu quiser. Se você se prostrar, se você me adorar, eu te entrego, é teu. Olha, então tudo que há nesse mundo está contaminado. Pastor, mas o mundo é de Deus, com toda a sua plenitude, é verdade. Mas o diabo pegou esse mundo e tornou dessa miséria que nós estamos vendo. Porque o homem deu acesso. O homem deu legalia. O homem abriu não uma porta, mas um portão. O diabo entrou. Diz a Bíblia que pela desobediência do homem, entrou o pecado. E o pecado passou agora a agir em todos os seres humanos. Por isso que todos nascem e todos morrem. Por causa do maldito pecado. Essa desgraça que entrou no mundo. Por causa do ser humano. Da desobediência humana. Então vamos lá. Olha, Jesus venceu a tentação da carne, os desejos apetitosos da carne. Jesus venceu a tentação da alma, que levam milhares de pessoas a destruírem suas próprias vidas. Jesus venceu a tentação do espírito, que leva os homens a serem gananciosos, a dominarem e a terem para pisar em cima dos outros. Jesus venceu tudo isso. Tem pregador aqui nas redes sociais dizendo que Jesus era rico, tinha casa na praia. Eles pregam assim porque eles querem defender a doutrina da prosperidade deles. A teologia da prosperidade deles. E assim, pastor, mas qual é o melhor, pastor? Ser rico ou ser pobre? Bem, a Bíblia diz que bem-aventurados os pobres. A Bíblia não diz que rico é bem-aventurado. A Bíblia diz que felizes são os pobres. Você não vai ver na Bíblia a Bíblia dizendo que felizes são os ricos. A Bíblia não diz isso. Se felizes são os pobres, bem-aventurado quer dizer feliz. Os pobres. Porque dele, dos pobres, é o reino de Deus, ou seja, eles serão farto. E o farto aqui é do céu, é do reino de Deus. É uma promessa para os pobres. Claro que quando fala pobre, não está falando pobre financeiramente. O pobre aqui está relacionado à humildade do homem. Que Deus não compara o homem sábio como criança, seja como criança, né? Em termos de humildade. Bem, então, Jesus tinha casa em praia? Não tinha. A Bíblia não diz que ele tinha casa em praia. Tinha mansão na beira da praia. Tudo bem, a Bíblia diz que ele teve em Cafarnaum, numa casa lá na praia, mas a Bíblia não diz que era dele. Não tem referência dizendo que era dele. Bem, Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça, e está dizendo que ele não tinha casa, não tinha local. Então, quem prega dizendo que Jesus era milionário, Jesus tinha apartamento lá na beira da praia, são mentirosos. São pregadores que estão apenas levando uma mensagem para que as pessoas não venham criticar dele, pela ganância deles. É só isso. Aí querem trazer Jesus como base para a ganância deles. Jesus não era ganancioso, nunca foi. Bem, amados irmãos, então, qual o princípio disso? Jesus estava onde quando foi tentado pelo diabo? Estava no deserto. O que é deserto? Talvez seja uma pergunta. O que é deserto, pastor? Deserto, para nosso entendimento, é lugar de aprovação. Deserto é lugar de aprovação. As Escrituras dizem que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então o deserto é um local onde está o diabo. O diabo está onde, pastor? No deserto. O que é deserto, pastor? É lugar de sequidão, é lugar de miséria, é lugar de problemas, é lugar de sofrimento,
é lugar de coisa ruim. Deserto é isso. Quando você estuda sobre deserto, o que dá em deserto? Só dá cardo, espinho. É só isso que dá em deserto. Então Jesus foi para o deserto com a finalidade de ser tentado pelo diabo. Agora, eu quero entrar com vocês numa profundidade para os irmãos compreenderem esse mistério. Vamos lá. Quando você pega o Apocalipse 12 e você estuda o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 7. No versículo 3, você vai ver o diabo levando uma potestade para o céu para guerrear contra Jesus. Até a terça parte dos anjos, estrela aí é anjo, para guerrear no céu. A finalidade de Satanás era tomar o trono de Deus. Esta era o objetivo. Então você pega Isaías 13, versículo 13 e 14. Ele diz no coração: subirei acima dos anjos. Eu vou falar logo anjo, que está escrito estrela. Você pode não entender. Acima das estrelas, pastor, essas estrelas aqui não tinha na época. Essas estrelas foram feitas depois, quando Deus criou a terra. É que ele fez as estrelas, mas não tinha. O primeiro a ser construído por Deus foi o sol, depois a lua. O mundo era um vácuo negro, escuro. E Deus chamou a terra das águas, no meio das águas. Então, não tinha estrela nessa época. Satanás, quando se rebelou no céu, é muitos mil anos atrás. É uma quantidade de tempo que você não faz ideia. Então, ele pensou no coração, Isaías 13, versículo 13 e 14. Subirei acima das estrelas, ou seja, acima dos anjos, e serei semelhante ao Altíssimo. A palavra semelhante quer dizer igual, ou seja, adoração. A sede de Satanás por adoração. Ele queria ser adorado, admirado pelas criaturas de Deus. Mas ele não era diabo nesse tempo. Nesse tempo ele era querubim. Ezequiel 28 e 14. Ele era querubim. Então o que acontece, irmãos? Lá em cima do céu, ele perdeu. Ele perdeu a guerra. Jesus, quando veio à terra, ele disse assim, olha, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Você diz assim, pastor, então me explica para nós o que quer dizer querubim. O que quer dizer arcanjo? O que quer dizer arcanjo, pastor? Arcanjo é uma expressão. Quem é semelhante a Deus? Olha, quando você estuda sobre a profundidade do sentido da palavra Miguel, arcanjo, quer dizer isso, né? Queria ser semelhante a Deus, o Satanás. Aí de repente aparece assim do nada, ó, aparece Miguel. O que quer dizer Miguel? O que quer dizer arcanjo Miguel? É uma expressão de palavra. Essa expressão quer dizer o seguinte: quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Deus? Então ele entra em ação, guerreia contra o diabo no céu, expulsa o diabo cai por terra. Ali era Jesus? Não, ali é um anjo. Jesus veio vencer o diabo na terra como um ser humano. Jesus não saiu do trono dele, Cristo não saiu do trono dele para brigar com o diabo no céu. O que é o diabo diante de Deus, irmão? Nada. Nada. O Senhor ficou só olhando, assistindo. Jesus revelou isso para nós no Novo Testamento. Ele ouviu Satanás como um raio cair do céu. O que é ver Satanás? Ele está lá olhando, ó. Caiu? Caiu, vai descer. Não, vai descer. Buf, caiu. Chegou no sol. Ó, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Olha Jesus aí. Então observe. Quando Jesus Cristo veio do céu, Filipenses 2, versículos 6 e 7, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual, ele estava como ser humano, na forma de servo, como ser humano, e humilhou-se até a morte de cruz. Ele humilhou a si mesmo. Não foi outra pessoa que humilhou ele, foi ele que se humilhou. Não foi outro Deus que humilhou ele, não, foi ele que se humilhou. Então Cristo é Deus, o próprio Deus, Jeová, o Yahvé. Então ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de um ser humano. Não, é como um ser humano, carne e osso,
que eu vou vencer isso na terra. Eu vou vencer os Satanás na terra. Então tem pessoas dizendo que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel que arriou no céu com Satanás. Não é, igreja. Jesus é Deus. Ele venceu com Satanás e lutou com Satanás aqui, como ser humano. Então, como ser humano, Jesus venceu a maior fonte do diabo. Qual é a maior fonte do diabo? É a mente humana. Se os irmãos não sabiam, estão sabendo. Quem não sabia, está sabendo agora. Você aqui não fez. Você do YouTube aqui conosco. Quem não está sabendo, não sabia, está sabendo agora. A mente humana é uma das maiores máquinas do diabo. E é isso que eu vou apresentar para os irmãos presentes aqui, para as irmãs, e para quem está em casa nos assistindo aqui a mensagem. Vamos lá. Efésios 2, versículo 3, diz o apóstolo Paulo, que nós era guiado pelos pensamentos, está falando da mente, e éramos por natureza filho da ira. Olha aí, irmão. Então, a maior riqueza do diabo é a mente humana. Ele age na mente humana. Então ele chegou para tentar agir na mente de Jesus e não pôde. Para quem não sabe o que é tentação, tentação é batida, ó. Quem está fora está querendo entrar, é bater, ó. O diabo deu a primeira pancada, pá! A segunda e a terceira. A primeira, transforma essas pedras em pães. O diabo quer fazer o que com isso? Não está com milhares de anos que ele vê o ser humano comendo pão? Ele queria ver Jesus comendo pão? Não, não, não. Quando alguém cai na tentação do diabo, ele entra na mente do ser humano. Satanás queria entrar no corpo de Jesus. Acredite no que eu estou dizendo. Você pega João 2:19, Jesus diz, destrua esse templo. O corpo é um templo. Destrua esse templo. Em 3 dias eu o levantarei. Então o diabo queria entrar naquele templo, naquele corpo. Olha aí a audácia do diabo. Depois vem a segunda batida, ó, pá. Pula-te daqui para baixo. Olha a tentação aí, querendo entrar. Depois vem a terceira tentação, todo é meu, eu dou a quem eu quiser. Ó, Jesus resistiu à primeira batida, a segunda e a terceira, não abriu a porta. Olha, ó. Que lição é essa, pastor? É uma lição de Jesus para nós, a igreja. Nós não podemos jamais baixar a guarda ou dar ênfase, credibilidade ao diabo. Eu falei ontem para os irmãos que a única forma de amar a Deus é odiando o diabo. Não tem como você amar a Deus e amar o diabo, e amar aquilo que é do diabo. A única forma de você odiar as trevas é estando na luz, né? Quem está nas trevas odeia a luz, e quem está na luz deve odiar as trevas. Deus não manda a sua igreja odiar uns aos outros, nós temos que amar uns aos outros, mas quando se trata do pecado, a Bíblia manda nós odiar o pecado. Jesus disse, eu odeio as obras dos nicolaítas, ou seja, eu odeio o pecado dos nicolaítas. Olha, igreja. Então não existe outra forma. Você não pode estar dividido com a mente dupla. Não, eu estou servindo a Deus, mas eu estou aqui defendendo o Satanás. Quando você defende, eu vejo aqui pregadores, eu vejo aqui pastores, mensagem tão linda, mas lá na altura, eles começam a defender aquilo que é do diabo. O que é do diabo, pastor? É aquilo que traz para o ser humano uma espécie de orgulho. O que traz para uma mulher orgulho? O que traz para um homem orgulho? Vou mostrar para os irmãos. Vamos lá. Judas capítulo 23. Judas 1:23. Detestando até a roupa manchada pela carne. Eu fui mudando, igreja. Eu não nasci num berço evangélico. Eu nasci num berço católico. Eu não conhecia o evangelho. Eu andava pelos pensamentos. Eu não conhecia a Bíblia. Padre não prega a Bíblia. Hoje eles estão falando um pouquinho. Mas na minha época, nos anos 80, eles não falavam nada. A liturgia da Igreja Católica era só aquelas coisas que criada, formulada em papel. Então a gente andava guiado pelos pensamentos, pela mente, aquilo que a mente fazia. A gente não tinha pastor,
não tinha pessoas que eram responsáveis por nós para nos educar, para nos ensinar o temor a Deus. Não tinha. Quem congrega no sistema romano nunca vai aprender isto. Acredite no que eu estou falando. Você vai morrer numa idolatria. Então vamos lá. Então vamos lá, igreja. Obrigado. Então veja na igreja. Então, quando você defende algo que não é da Bíblia, você está defendendo Satanás. Detestando até a roupa manchada pela carne. O que é roupa manchada pela carne? A roupa manchada pela carne é aquela roupa sensual. É aquela roupa que expõe a nudez do homem, a nudez da mulher, né? Expõe as intimidades e etc. Então, é uma roupa condenada tanto na antiga aliança como nessa dispensação. Deus é o mesmo. Em sua santidade, ele não mudou. Não mudou. Então você pega Deuteronômio 22, versículo 5. A Bíblia condena o homem trajar-se como mulher e a mulher trajar-se como homem. E esse Deus que é santo lá do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento. É o que Júlio está dizendo, que devemos detestar a roupa manchada pela carne. Por exemplo, eles estão criticando aqui de mim, alguns entram no canal aqui, para fazer crítica de mim, do que eu vou apresentar para os irmãos e para as irmãs agora. Quando você pega, por exemplo, a sua Bíblia, em 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10, Paulo condena essa roupa brilhosa. Olha, se Paulo condenou o vestido brilhoso, imagine se ele vivesse no dia que nós estamos. Imagine se ele vivesse no dia que nós estamos. O povo tudo pintado, homens e mulheres pintados. Então Paulo condenou isso. Já em 1 Pedro 3, em versículo 3 e 4, Pedro também condenou essa questão externa que chama atenção. Pedro condenou. Então, quando aparece aqui nas redes sociais um pastor defendendo essas coisas, esse tal fez pacto com o diabo. Ou seja, esse tal está colocando na igreja aquilo que é do diabo. É isso. Então, o que é fazer pacto com o diabo? O que é pacto? Né? O que é pacto? Pacto, é como eu já disse para os irmãos, é você seguir uma linha de raciocínio condenada pelas Escrituras. Se você defende aquilo condenado pelas Escrituras, você está num pacto. Isso é pacto com Satanás. Então tem muito crente que fizeram pacto com Satanás, talvez nem ele saiba, né? E hoje suas mensagens é só defendendo aquilo que a Bíblia condena. O que é isso, pastor? É pacto. Eles têm pacto com Satanás, com o diabo. Pacto com esse mundo. Vamos lá. 1 João 5,19. Nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Se você passa a defender as coisas desse mundo, então você está no maligno. Porque o mundo jaz no maligno, que diz as Escrituras. Então vamos lá, igreja. Jesus venceu a tentação da carne. Jesus venceu a tentação da alma. Jesus venceu a tentação do espírito. Jesus venceu essas três tentações. O diabo batendo, diz: eu quero entrar nesse templo, eu quero entrar nesse corpo, e não consegui. Olha. Imagina os irmãos se o diabo tivesse vencido no céu. Ele estava no céu até hoje, com os anjos mal dele. Né? Então, para que é uma luta? Uma luta, numa finalidade de vencer, é para estabelecer seu próprio trono. Então, vamos trazer isso para o homem. Quando o diabo vence um homem, na primeira e segunda tentação, o coração desse homem torna-se um altar de Satanás. Imagine, irmão, a pessoa descobrir que o diabo está dentro dele, dentro dela. É terrível, irmão. Né? Então, quantas pessoas que se dizem pregadores do Evangelho e o diabo está dentro deles? Pastor, tem como o senhor me provar isso nas Escrituras? Tem. Eu vou lhe provar à luz das Escrituras que tem muitos pregadores que o diabo está dentro deles. Vamos começar com Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós.
Tiago está dizendo que se o homem se assujeitar a Deus, se humilhar para Deus, o diabo vai sair dele. Agora, a minha pergunta é, e se o homem não se humilhar? Se o homem não reconhecer que está errado, o diabo vai permanecer dentro dessa pessoa. Agora vamos ver o que foi que Paulo escreveu, isso aqui foi Tiago, né? Vamos ver agora Paulo, o que foi que ele escreveu acerca disso. Você pega a sua Bíblia em 2 Coríntios, 11 é o capítulo, e versículo 13 e 14. Veja a sua Bíblia. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Olha o que diz aí. Paulo disse que os ministros de Satanás se transfigura em ministro de Cristo. Mas é interessante, irmão, versículo 13, que Paulo fala de obreiro, que eles defraudam, são fraudulentos, obreiros fraudulentos. O que é fraudar? Fraudar é tirar, é arrancar. Ou seja, os obreiros que estão a servir do diabo, eles não falam a verdade como está escrito, porque eles fraudam. Por que eles fraudam? Porque o diabo está dentro deles, e o diabo não deixa eles falar nas coisas mais importantes para o homem. Porque o que é mais importante para o homem e para a mulher? Por que eu tenho convicção na minha alma que Davi Miranda está no céu? Por que eu tenho convicção na minha alma que o missionário Davi Miranda está no céu? Embora ele não conhecendo o que nós conhecemos em relação a Cristo. Mas por que ele está no céu? Porque ele morreu defendendo santidade. Então vamos ver lá. Carta aos Hebreus. Eu falei aqui no missionário porque há muitas polêmicas aqui com relação a uma visão que o irmão o irmãzinha, né, deixa me ver. É uma irmãzinha lá do país, aqueles irmãozinhos, rapaz, chama, lá é dia, hoje aqui é noite, lá é dia. Japão, pronto. Mas eu tenho uma visão, eu levou ela para mostrar o céu e o inferno, e ela viu o missionário na glória com Cristo. Por que o missionário está na glória com Cristo? Porque ele morreu defendendo santidade. E na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E então quem está com essa visão da santificação está correto, está certo, mesmo não conhecendo outras partes das Escrituras, mas está correto. Alguém pode conhecer até tudo, mas se não vê santidade, não tem céu para ele nem para ela. Então veja, amados irmãos e irmãs, veja. Então a mente humana, ela é algo que é muito importante para Satanás, como ela também é muito importante para o nosso Deus, a mente humana. Já no Velho Testamento, Deus já preveniu o povo: filho meu, dá-me o teu coração. Deus está pedindo para o povo dar isso aqui? Não. Isso aqui é algo que joga o sangue indo e voltando para manter a existência desse mundo. Deus está pedindo a mente. Porque coração na Bíblia fala de mente. Aonde é que Deus habita no crente? Em todo o corpo do crente. A Bíblia diz que o nosso espírito é lâmpada de Deus. E a palavra lâmpada quer dizer vaso. E quando você estuda sobre o espírito, a Bíblia leva a visão para a mente. O espírito da vossa mente. Olha, ó. Entendeu a igreja? Deixa eu reformular aqui. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso espírito é lâmpada de Deus. Há uma passagem na Bíblia que mostra que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. O espírito do homem é o vaso de Deus, o espírito do homem. E espírito na Bíblia está falando da mente, espírito da vossa mente.
Então onde é que Deus habita em mim, em você? Na mente. É aqui, irmão, aonde se produz, ou é aqui, olha, aonde as grandes meditações, é aqui, ó. Por isso o cristão tem que estar com a mente dele revestida. Olha o que Paulo aconselhou o cristão em relação à mente. No que é bom, nisso pensai. Seja isso que ocupe a vossa mente. Se a sua mente só tem coisa ruim, acabou-se você se acabou-se. Se você passar o dia pensando em coisa ruim, alimentando coisa ruim, acabou. Então, muito cuidado com a sua mente. A nossa mente, ela tem que estar em Deus. Somos sujeitos a pensar coisa ruim? Somos. Mas pensar é uma coisa, alimentar é outra. O pássaro pode até voar sobre a sua cabeça. Ele pode até botar alguns gravetos de madeira para fazer o ninho. Ele pode até fazer o ninho. Ele não pode pôr e tirar seus filhotes. Você pega 1 Pedro 5,8 e diz que o diabo está ao nosso derredor. Quando fala nosso derredor, está mostrando que ele está lançando coisas na nossa mente. Aliás, não pense que você está tão alto que seja livre disso, que não é. Todos nós passamos por isso. Agora, de uma coisa, eu tenho segurança no meu coração. É que, se nós tivermos em contato com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho, então, estamos seguros. Por quê, pastor? Por causa das referências que eu vou te dar agora. Por exemplo, quando você pega 1 João 2, versículo 14, João disse que vencemos o diabo porque a palavra de Deus está em nós. A palavra está em nós. E quando a palavra de Deus está em nós, o que acontece? Vamos ver lá. Quando a palavra de Deus está em nós, primeiro salmo da Bíblia, versículo 3, nós somos considerados como aquela planta, aquela árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na época certa, as folhas não caem e tudo que faz prospera. Tudo que faz prospera. Olha. Entendeu aí, meu irmão? Eu acho que aqui não está gravando, não. Mas está aqui no Face, está bom. Então, meus irmãos e irmãs, a importância do Evangelho na nossa vida, na vida da igreja. Se você não tiver o Evangelho na sua vida, isso aqui não resta dúvida, você será derrotado. Para acreditar no que eu estou dizendo. A palavra tem que estar em nós, para nós vencer. A palavra de Cristo deve habitar dentro de nós, para nós vencer. Vencer os obstáculos, vencer as dificuldades, vencer as lutas e vencer qualquer coisa que venha. Qualquer luta que venha aí. Amém, igreja? Maravilha! Se o diabo tentou Jesus, irmão, imagine nós, hein? Se o diabo tentou Cristo, imagine nós. Quantas tentações o diabo tem lançado contra a igreja. Porém, 3 do Apocalipse 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Sempre nos momentos de tentações, nós temos uma proteção. Quando estamos guardando essa palavra. Nós temos o total auxílio de Deus, a proteção de Deus sobre nós. Amém, igreja? Bem, vamos concluir o sermão dessa noite, porque se eu pregar tudo hoje, eu vou pregar o quê? Domingo. Domingo nós vamos reformular esse assunto, viu, irmão? Sobre tentação, tá bom? Muito importante para a igreja, viu? E entre lá na oração das 11 horas, 12 horas, que nós orar junto. Vamos colocar de pé e vamos orar. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão bons. Tua palavra ao nosso coração, ó Deus, abençoe meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes. Pai, eu oro para que a sua graça, a sua misericórdia, Deus, esteja sobre a vida de cada irmão e de cada irmã. No nome de Jesus Cristo, nos ajuda. Recebe esse culto e a nossa gratidão. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Amém. Maravilha. Paz, Senhor. Paz, Senhor, minhas irmãs aqui no Facebook,
Meus irmãos,